Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nossa jornada de fé pode ser repleta de desafios, mas também está repleta de bênçãos e propósitos. Encorajo a todos vocês a permanecerem firmes na fé, buscando a orientação divina e o poder do Espírito Santo para nos guiar. Que possamos continuar a ser exemplos vivos do amor de Cristo, não apenas em nossas palavras, mas em nossas ações diárias. Que nossa comunidade seja um farol de esperança para aqueles que estão em busca da verdade e da paz, que só Jesus pode oferecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês para esta reflexão. A descida de Jesus aos infernos. Um enigma teológico? Esta é a pergunta. O Credo dos Apóstolos, uma das declarações de fé mais antigas da cristandade, contém a afirmação enigmática de que Jesus desceu aos infernos. Esta passagem, situada entre a morte de Jesus e sua ressurreição, tem gerado ao longo dos séculos um debate teológico sobre seu significado e relevância para nós cristãos. Neste vídeo, exploraremos essa descida de Jesus aos infernos, em seus contextos bíblicos e históricos. Mas, como ela ressoa em nossa vida contemporânea? A descida de Jesus aos infernos, mencionada em várias passagens do Novo Testamento, como Mateus capítulo 16, versículo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 29 a 33, Filipenses capítulo 2, versículo 10, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Bem como no pregão da Vigília Pascal, é um conceito que, em nossa época, pode parecer estranho e enigmático. Para entender o significado desse evento, é fundamental compreender que os infernos ao quais Jesus desceu, referidos como céu ou Hades no hebraico, diferem significativamente do conceito tradicional do inferno, representado como terreno. No contexto do Antigo Testamento, o céu ou Hades era visto como lugar e o reino dos mortos. Era concebido como um local sombrio, distante da presença de Deus, onde as almas dos falecidos se reuniam com seus ancestrais. A ressurreição, como a entendemos hoje, não era uma crença comum no judaísmo antigo. No entanto, alguns salmos, como o Salmo 16, versículo 10 a 11, e textos proféticos como a visão de Ezequiel, capítulo 37, começaram a insinuar a esperança da ressurreição após o exílio da Babilônia. No Macabeus, capítulo 7. A descida de Jesus aos infernos representa o fato de que ele assumiu plenamente a condição humana, incluindo a experiência da morte. Ele mergulhou nas profundezas da existência humana, unindo-se aos mortos no reino dos mortos. No entanto, a grande revelação dessa descida é que Jesus não permaneceu nos infernos. Ele não ficou aprisionado na escuridão da morte. Pelo contrário, ele emergiu triunfante do túmulo, rompendo as amarras do reino da morte.
O livro do Apocalipse declara: eu sou vivente. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte e do seu reino. Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. As representações ocidentais da ressurreição de Jesus frequentemente o mostram saindo do túmulo, enquanto os soldados observam com espanto e medo. No entanto, os ícones da ressurreição na tradição oriental cristã oferecem uma interpretação mais profunda, retratando Jesus radiante de luz, triunfando sobre o inferno e conduzindo Adão e Eva, o símbolo do ser humano das trevas da morte para a luz da Páscoa. A ressurreição de Jesus é, portanto, um triunfo da vida sobre a morte e a libertação definitiva do mal. Concluímos a nossa reflexão. A descida de Jesus aos infernos não é apenas um conceito teológico abstrato. Tem implicações profundas e significativas para a nossa vida e nosso papel como seguidores de Cristo, e também para a nossa fé em Cristo. Essa doutrina nos lembra que a morte não é o fim da história. A vida triunfa sobre a morte. Jesus, o vivente, venceu a sepultura e nos oferece a esperança da ressurreição. Além disso, a descida de Jesus ao inferno nos desafia a agir de acordo com seu exemplo. Devemos descer aos infernos do nosso tempo, onde muitos estão aprisionados em situações desumanas, vivendo à margem da sociedade. Isso inclui vítimas de guerra na Ucrânia, migrantes que enfrentam perigos em busca de uma vida melhor, idosos negligenciados em asilos, pessoas sem teto, mulheres marginalizadas, sujeitas a abuso e todos os que sofrem com a pobreza, solidão e exclusão. A missão cristã é comunicar vida e esperança, libertando aqueles que estão presos nas sombras da morte prematura. Assim como Jesus desceu aos infernos e ressuscitou, temos a responsabilidade de entrar nos lugares mais sombrios de nossa sociedade e oferecer uma mão amiga, iluminando as vidas daqueles que sofrem. Em resumo, a descida de Jesus aos infernos não é apenas um mistério teológico, é uma chamada à ação. Devemos seguir os passos de Jesus Cristo, trazendo vida e esperança aos lugares de desespero e escuridão em nosso mundo, proclamando a vitória da vida sobre a morte e vivendo de acordo com a esperança. A Páscoa nos lembra que Cristo, a luz, sempre triunfará sobre as trevas e nossa tarefa é ser portadores dessa luz para todos que precisam dela em nossa sociedade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço do fundo do coração por me acompanharem nessa reflexão. Também peço que assistam os vídeos deste canal, que compartilhem com seus amigos e familiares. E também espero contar com vocês para os próximos vídeos. Em nome de Jesus, que Ele os abençoe. Amém.